O Brasil não é mesmo para amadores. A gente vai tratar dessa matéria aqui, onde o ministro do Supremo Dias Toffoli mandou investigar uma instituição internacional. A gente vai falar sobre isso, a transparência internacional. Vamos falar também de uma decisão do Gilmar Mendes, que atingiu o Silvinei Vasquez. Você lembra do Silvinei Vasquez? Pois é, Gilmar Mendes acabou de dar uma decisão nesse sentido aqui. Também teve decisão sobre a ABIN, tá? Tem um parecer aí sobre a ABIN que vai te deixar de cabelo em pé. Tudo isso faz parte do nosso editorial, então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora começar de matéria? Então vamos lá. Olha só isso aqui. Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. O ministro Dias Toffoli determina que a Transparência Internacional seja investigada por receber dinheiro da Lava Jato. A Transparência Internacional é uma ONG. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Transparência Internacional seja investigada por supostamente se apropriar indevidamente de recursos públicos na época da Operação Lava Jato. Na decisão, o magistrado afirma que valores obtidos por meio de acordo de leniência foram encaminhados para uma instituição privada, alienígena e com sede em Berlim, na Alemanha. O que é a Transparência Internacional? Vamos entender primeiro? A Transparência Internacional é uma ONG e essa ONG ela faz medição em relação aos níveis de corrupção nos países. E, sabe, por coincidência, na semana passada, a Transparência Internacional falou que, em função das decisões da Lava Jato e em função da atuação, principalmente do governo Lula, e jogou um pouco da culpa em Bolsonaro também, falou que o Brasil caiu 10 posições na questão da corrupção. Ou seja, em 2023 sob a gestão Lula, o Brasil ficou mais corrupto. A Gleisi Hoffmann ficou pistola com isso, não gostou, fez ataques à Transparência Internacional. O Gilmar Mendes também fez ataques à Transparência Internacional. Então, o Dias Toffoli agora determinou a investigação dessa ONG que fica situada em Berlim. Segundo ele, uma denúncia lá de 2021 diz que a Lava Jato tinha interesse de fundar um partido político. E para tal, havia a possibilidade de que dinheiro dos acordos de leniência das empresas que roubaram os cofres públicos fossem para essa ONG e essa ONG utilizasse esse dinheiro para fomentar a Lava Jato com um partido aqui. Essa é a acusação que os petistas fazem e que colocam Toffoli. Toffoli mandou investigar a ONG. A verdade é que eles não gostaram nem um pouquinho da nova classificação do Brasil, que ficou classificado como o mais corrupto. Pois é. A ONG já tinha se manifestado lá em 2021, falando que nada disso existiu, que tudo é uma mentira, que nunca existiu repasse de dinheiro da Lava Jato para a Transparência Internacional e que é uma retaliação contra a Transparência Internacional. Dessa vez, a Folha de São Paulo mandou uma solicitação para que a ONG se manifestasse, ela não se manifestou ainda, tá bom? Então, se tiver manifestação, vem aqui e falo para vocês. Outro ponto que a gente precisa discutir. Essa publicação é da Veja, mas foi reverberada aqui pelo Coronel Meira, tá? Diz o seguinte: a ABIN apresentou um relatório que responsabilizava o governo no 8 de janeiro, o governo Lula. A ação foi capitaneada pelo recém-demitido Alessandro Moretti, à época número 2 da Agência de Inteligência. Isso explica o desespero. Pega o fio aqui. O deputado Coronel Meira escreveu o seguinte: uma reportagem da revista Veja revelou que o ex-número 2 da ABIN, Alessandro Moretti, produziu um relatório onde responsabilizava o governo Lula pelos atos do dia 8 de janeiro. O documento trazia responsabilização ao Ministério da Justiça e ao então chefe do GSI, Gonçalves Dias, pelas quebradeiras na sede dos três poderes. O parecer, portanto, dava ressonância ao que nós da oposição sempre defendemos, que o governo foi negligente diante das ameaças de ataques obtidas por órgãos de inteligência na véspera. Essa revelação é gravíssima e pode ser o motivo do desespero de Lula em querer criar uma cortina de fumaça. O que está acontecendo? Está acirrado cada vez mais a discussão entre oposição e o STF, principalmente por causa dessa ação, dizendo que existe uma ABIN paralela. O deputado Ramagem, que é o investigado, já se manifestou, diz que não existe nada disso e que os servidores da ABIN, a maioria são concursados. Acontece que o Alessandro Moretti é o número 2 da ABIN, concursado.
o Lula tá doido para tirar ele e tirou. Dizem que porque ele era independente, tanto é que o parecer dele era de que o Lula e o governo tinham responsabilidade no 8 de janeiro. Então, fizeram uma cortina de fumaça com esse discurso da First Mile, dizendo que é um aplicativo espião da época do Bolsonaro, para causar um caos aqui e mandar esse cara da BIM fora. Mas a investigação, como vocês viram, é da própria Veja, que diz que tinha um relatório que acusava o Lula do dia 8 de janeiro. O fato é o seguinte: muitos brasileiros, depois do 8 de janeiro, já formaram a sua convicção. Grande parte, principalmente da ala que apoia o ex-presidente Bolsonaro, entende que o Lula e o governo, o Flávio Dino, o G. Dias, tiveram responsabilidade sim e que foram poupados, amenizados no 8 de janeiro. Já para a ala mais esquerdista diz que não, que a responsabilidade é toda do Bolsonaro. Acontece que a própria ABIN do Lula, tinha feito um parecer dizendo que o Lula, dentro do Ministério da Justiça, e o G. Dias, dentro da ABIN, tinham responsabilidade. E aí, dizem que é por isso que está havendo a retaliação em relação ao Alessandro Moretti. Vamos lá, outra matéria muito importante que a gente precisa discutir com vocês, essa da CNN. Justiça absolve Silvinei Vasquez em ação de improbidade por suposto apoio a Bolsonaro. O ex-diretor da PRF entregou camisa do Flamengo com o número 22 a Anderson Torres e pediu votos ao então presidente no Instagram. O que aconteceu? O Silvinei Vasquez está preso até hoje. Uma ação na primeira instância que analisava uma improbidade administrativa do Silvinei falou: não, isso nunca aconteceu. O Silvinei não interferiu em nada no resultado das eleições, isso não aconteceu durante o período eleitoral, enquanto ele era diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu julgo ele absolvido. Acontece que ele está sendo julgado, não sei porquê, dentro do STF. Ele não tem foro privilegiado. Ele está sendo julgado dentro do STF. Deveria estar sendo julgado na Justiça Federal. O grande problema é que na Justiça Federal há juízes independentes, então eles não querem. O Gilmar Mendes deu a decisão. Por quê? Com base nisso, com base nesse parecer, com essa sentença do juiz de primeiro grau, a defesa recorreu ao STF. Falou: olha, eu queria que ele fosse solto, porque aqui ele já foi até inocentado em primeira instância, na improbidade. Então não justifica manter ele preso, que está preso desde agosto. Mas o Gilmar Mendes negou o novo pedido de liberdade de Silvinei Vasquez. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o novo pedido de liberdade de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi preso em agosto do ano passado pela Polícia Federal, acusado de interferência nas eleições de 2022. Como eu disse para vocês, a própria Justiça de primeira instância, na ação de improbidade administrativa, diz que isso não aconteceu. Como que é essa situação? Cada instância é independente. Eu tenho a instância civil, a instância penal e a instância administrativa. Cada uma delas é independente. Só que já tem posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a ação de probidade administrativa negar a autoria ou indício de materialidade, a ação penal deve ser extinta. Por quê? Porque aqui, na improbidade administrativa, falou: olha, ele não interferiu nas eleições. Não houve interferência das eleições. Ou seja, a justiça disse que o fato não ocorreu. Como pode a ação penal condená-lo por um fato que a própria justiça já disse que não aconteceu? Então, esse conflito aqui já tem posicionamento no Superior Tribunal de Justiça, que quando a ação de improbidade administrativa ataca o fato, a autoria ou a prova da materialidade, essa aí, na ação penal, ela deve ser arquivada. Vamos lá. Em relação ao 8 de janeiro, que a gente citou, o Silvinei Vasquez, que também participou inclusive da CPI, a oposição discute estratégias e articula apoio para anistia a presos do 8 de janeiro. Tem uma ação do Mourão, tá? Um projeto de lei, em que pede uma lei de anistia para quem foi preso no 8 de janeiro. Além da comissão de parlamentares de inquéritos e pautas que limitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, outra bandeira da oposição nesse ato será a anistia aos presos do 8 de janeiro. Discutida com mais frequência desde o fim do ano passado, a ideia é chegar a um texto único que trate do assunto, disseram parlamentares à Revista Oeste. Então, tem uma ação
um projeto de lei do Mourão, do ex-vice-presidente, atual senador da República, querendo dar anistia aos presos do dia 8 de janeiro. A oposição tem apoio. E, ao que parece, inclusive deputados do Centrão e senadores do Centrão resolveram permitir esse apoio aqui a esse projeto. Acontece que a lei da anistia ela tem que ser sancionada também pelo presidente da República. Será que o presidente vai sancionar? Então, deveria aqui, para acontecer a anistia, ter uma força suficiente da oposição em que elas conseguem os votos suficientes, conseguem o acordo do Lira e do Pacheco para colocar em votação. Os deputados têm que votar favoravelmente a anistia. Depois vai para o Lula, que provavelmente vai vetar. Se Lula vetar, tem que voltar para o Congresso. O Congresso depende do Pacheco para colocar em votação o veto, para o Congresso se juntar e derrubar por maioria absoluta. No caso aqui. Então, assim, gente, vamos ser sinceros. Esse projeto é quase impossível de passar. Mas não é impossível. Eu disse quase, mas não é impossível. Então, acho que a oposição tem que articular, tem que trabalhar nesse sentido. Vamos lá. Outro ponto que chamou a atenção, principalmente no Brasil, foi a questão da violência, né? Até depois da fala do Nayib Bukele, que acabou de vencer as eleições em El Salvador. Olha só a culpa, a grande responsabilidade aqui da nossa imprensa, né? Metrópolis. PM, policial mauzão, gente mal, reagiu a assalto e matou um jovem anjinho, um adolescente, sabe, na rodovia do Guarujá. Olha que absurdo, um policial malvadão pegou esse anjinho aqui da foto, tá? Você vê que é um menininho ainda, olha o corpinho franzino dele, de menininho, né? E matou esse adolescente no Guarujá. O que eles não contaram é que tinha um PM de folga, ele reagiu a um assalto e matou a tiros um adolescentezinho de 17 anos que estava lá na rodovia, Cônego Domênico Ranoni, brincando no acesso de Guarujá, no litoral de São Paulo. Um homem suspeito de envolvimento na tentativa de roubo foi preso. Roubo? Agora sim ele falou em roubo, né? Vamos pegar outra matéria? Talvez outra matéria seja mais específica. Usou a foto da criancinha de novo e o brinquedinho dele, tá? É o brinquedinho da criancinha. Veja, ó. Menor de idade, menininho, tá? Tenta fazer arrastão. Tadinho, tava brincando só. Tenta fazer arrastão. E uma das vítimas era um policial militar de folga, um mauzão. O menininho de 17 anos estava armado, estava com seu brinquedinho e morreu. Ativistas alertam e pedem calma nas ações policiais no litoral de São Paulo. Tá de sacanagem com a minha cara? Tá brincando com a minha cara? O bandido, menor, mas é bandido, armado com arma de fogo, pronto para matar o policial, não sabia que era policial, resolveu assaltar e estava pronto para tirar a vida do policial, sempre é assim, senão não estava com a arma na mão, levou tiro, e aqui é o menininho, é o rapazinho, é o menor. Se você pegar a matéria lá, fala, um policial matou um adolescente. Nossa, como o policial é mau? Não é mau não, os policiais estão de saco cheio, já não aguentam mais. Os policiais estão morrendo. E é por isso que eu falei, ia ter banho de sangue lá no Guarujá e a responsabilidade, em grande parte, é dessa imprensa que fica passando pano para essa criminalidade. Será que o recado que o Bukele mandou para o Brasil não chegou até vocês? A grande questão é essa. Lá a população está feliz, lá a população está segura, lá a população está satisfeita. Não à toa, o cara venceu com 85% dos votos. Isso sem contar as pessoas que não foram votar. Ou seja, a esquerda de vocês não ganhou nada lá. Nada. E o pior de tudo, para desespero de vocês, de 60 deputados, 59 são de direita. Deu para entender que o povo não quer o discurso torpe de vocês, desses ativistas malucos aí? Pois é, o povo quer ação. E sabe de uma coisa? Alguns políticos brasileiros já estão começando a entender isso. Quer um exemplo prático aqui? Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Jornal Razão. O vadio vai embora dessa cidade. Prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, quer colocar todos os moradores de rua para trabalhar. Clésio Salvaro, do PSD, e nem um partido de direita, tá? Adotou linha rígida contra andarilhos
que tomaram as ruas do município catarinense. Criciúma é líder em geração de empregos em Santa Catarina, mas muitos preferem não fazer nada. Eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui que eu vou colocar para vocês, e aí vocês tomem as suas decisões. Ouça só. Coloca ele capinar e cortar grama hoje. E o Vadil vai embora dessa cidade. Ô Bruno, chega aqui um pouquinho. Acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele, leva ali para casa de passagem, a nossa casa de república, dá um banho, coloca ele capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo? Então vamos. Pega aqui. Vamos lá? Vamos lá? Tomar um banho, dar um gás, meter um rango para dar uma força e depois, ó. Deu uma filmadinha. Vamos lá, vamos só fazer uma análise aqui, tá? Ó, chamou ele, falou, você tá de acordo? Tô de acordo. Vamos lá, vai tomar um banho, comer um rango para pegar uma força, ficar bem e vamos trabalhar. E vai ser pago por isso. Não é trabalho escravo, não. Antes que alguém do mimimi aí venha encher o saco do prefeito. Tem nada disso. Tem nada de mimimi aí, de que serviço escravo não vai pagar. E olha só, o recado continua. Escuta só. Aqui, ó. Isso. Ô Fred, aonde tiver casas assim, abandonadas em Criciúma, que servem de abrigos para moradores de rua, toque a máquina. Toque a máquina. E que não venha ninguém reclamar disso, não. Toque a máquina e acabe. Os moradores de rua que quiserem trabalhar, nós temos local para trabalhar. O doente a gente trata de tratá-lo. O doente a gente trata de tratá-lo. O dependente químico a gente trata de recuperá-lo. O dependente químico vai ser recuperado. Aquele que quer trabalhar, a gente encaminha para o mercado de trabalho. Quem quer trabalhar vai ter emprego, vai para o mercado de trabalho, porque Criciúma é recorde de geração de empregos. E o Vadil vai embora dessa cidade. Pode tocar na máquina. E o Vadil vai embora da cidade. É algo mais humanitário do que isso? Aqui. Já. Manda vir. Coloca ele. Pronto. Resultado. O negócio foi resolvido. O negócio foi resolvido. Lá em Santa Catarina, lá no sul como um todo, sabe, tá estourando esse caso de morador de rua. Inclusive, a gente vira e mexe, coloca aqui, principalmente matérias do Jornal Razão, de morador de rua que agridem gratuitamente as pessoas. Então, assim, as políticas públicas precisam ser feitas e parece que agora está começando a dar resultado. É isso. É tratamento humanizado ao dependente químico, ao morador de rua. Parabéns ao prefeito. Eu apoio. E você? Qual que é o seu posicionamento?